Oi, filhotes do canal Renaque Almeida. Você lembra que Darwin foi o primeiro professor a defender a ancestralidade comum? Segundo Darwin, o homem e o macaco, que são de espécies diferentes, compartilhavam o mesmo ancestral. A formação de várias espécies diferentes a partir de um único ancestral é chamado especiação. E hoje, nessa aula comigo, você vai conhecer todos os processos e mecanismos envolvidos nisso. Te inscreve, dá o like e indica para os amigos, que quanto mais inscritos tiverem aqui no canal, mais aulas eu gravo para você. Oi, galera! Vocês estão aqui para a aula de especiação. Mas o que é isso? Especiação é sempre o surgimento, a formação de novas espécies. Olha aqui no quadro. A gente está vendo aqui um ancestral dando origem a 3 espécies diferentes de Drosophila. O gênero Drosophila é do animal que você conhece como mosca. Aqui eu tenho a Drosophila obscura, a Drosophila melanogaster e aqui a Drosophila dentíssima. Todas as 3 são espécies diferentes, surgidas a partir de um ancestral comum. Isso é especiação. Mas a primeira parte da nossa aula é definir o que é uma espécie. Então vamos lá. Espécie para nós na biologia é assim, é todo grupamento de populações naturais, populações naturais, tá? Real ou potencialmente intercruzantes. Que é isso? Quando eu falo real intercruzante, quer dizer que há fluxo gênico, que os integrantes da população estão cruzando e o gene está se misturando na descendência. Quando eu falo potencialmente intercruzante, isso vale para seres humanos do mundo todo. Por exemplo, a população brasileira e a população japonesa é potencialmente intercruzante. A única coisa que está evitando o cruzamento entre esses indivíduos é a distância. Mas há potencialidade de que todos cruzem e, se cruzarem, vão ter descendentes férteis. Tá claro isso? Então é muito importante que dentro de uma espécie eu tenha fluxo gênico, que os descendentes sejam fruto da união do material genético dos indivíduos. Tá claro isso? Então vem cá comigo. Agora vamos entender uma coisa. Para acontecer uma especiação, eu dependo de mecanismos básicos. Existem 2 mecanismos básicos que fazem parte de toda especiação. Tá claro? Existe um mecanismo chamado de anagênese e o mecanismo chamado de cladogênese. Você vai aprender comigo um a um. Vamos lá. O que é a anagênese? Anagênese compreende o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica ao longo do tempo. Sempre que você analisar uma população e você vê que a variedade está surgindo, novas características estão surgindo e os mais aptos estão sendo preservados e os menos aptos estão sendo eliminados, você está diante de um processo anagenético. Tanto que eu escrevi bem aqui, O surgimento dessas características resulta de mutação, porque as mutações podem criar novos genes. Também depende da recombinação gênica. Recombinação gênica é quando você, na hora de fazer gameta, você mistura os genes dos cromossomos. Isso gera variabilidade entre os descendentes. E seleção natural. Depois que a variedade surge, a seleção preserva os mais aptos, elimina os menos aptos. A gente vê isso claramente nesse esqueminha. Olha que legal. Aqui eu tenho um indivíduo que gera descendentes com variedade. Diante dessa variedade, a seleção natural atua preservando os mais aptos, e eliminando o menos apto. Os indivíduos mais aptos deixam descendentes, está aqui, E eu tenho de novo variabilidade genética. A seleção natural age e elimina os menos aptos. E aí os mais aptos deixam descendentes. Então, esse processo contínuo de surgimento de variabilidade, preservação dos mais aptos, surge variabilidade, preserva os mais aptos, é chamado processo anagenético ou anagênese. Fechou? Vem cá comigo agora. Agora, o que é o mecanismo de cladogênese ou cladogenético? Olha como é legal.
compreende processos responsáveis pela ruptura da coesão original. Vamos junto? Eu disse para vocês agora que entre membros de uma mesma espécie há fluxo gênico. Os indivíduos cruzam e os descendentes vão ter DNA do pai e da mãe. Concorda comigo? Quando esse fluxo gênico não for mais possível, nós dizemos que ocorreu a ruptura de coesão. Então, para nós, toda vez na especiação que algum mecanismo atrapalha, interrompe o fluxo gênico, a gente fala que esse mecanismo causou ruptura de coesão. Você está diante de um fenômeno chamado cladogenético, cladogênese. Tem três que são muito conhecidos, vem cá comigo. O primeiro seriam mutações. Porque um ser mutante pode perder a capacidade de fluxo gênico com outro indivíduo. Eu me torno mutante e não consigo mais cruzar com outros membros da população. Entendeu, filho? Outro pode ser barreira geográfica. Pode ser que um desastre separe integrantes de uma mesma população. E como eles estão separados, não é possível mais ter o fluxo gênico. Sacou? E pode ser também a deriva gênica. Deriva gênica para nós é quando acontece um evento onde os sobreviventes são os indivíduos sortudos. Repare bem, imagine que aconteceu um incêndio numa floresta. E nesse incêndio, as únicas plantas que não morreram eram aquelas que estavam próximas de um lago. Então essas plantas sobreviveram não por serem mais aptas, e sim por estar no lugar certo e na hora certa. Isso chama deriva genética. É quando ocorre um evento e os sobreviventes não necessariamente são os mais aptos da população. Deu para entender, filho? Então qualquer processo que interrompa o fluxo gênico faz parte do que a gente chama de cladogênese. Por isso que a representação é assim, ó. Aqui eu tinha um grupo ancestral, aconteceu uma ruptura de coesão, e aí estes indivíduos não podem mais cruzar com estes. Se eles ficarem distantes durante muito tempo, vai acontecer, ó, uma especiação. Então, olha que legal, dá uma olhadinha para cá. Agora, o que a gente vai ver aqui são eventos cladogenéticos. Vamos lá. Eu disse que na cladogênese eu vou ter ruptura de coesão. Os indivíduos não vão mais poder cruzar. Não vai mais haver fluxo gênico. Eu vou te mostrar agora duas maneiras dos quais isso pode acontecer. Vamos lá. Primeiro evento cladogenético é a especiação por isolamento geográfico. Muito legal, filho, me acompanha, quer ver? Eu fiz um quadrinho para ficar super didático para vocês. Imagina que eu tinha uma população original. São coelhinhos, ó. Imagina que são animais da mesma espécie. Eles têm variabilidade genética? Tem. Mas eles podem todos cruzar uns com os outros. Então aqui eu tenho fluxo gênico, tá? Como todos podem cruzar com todos, a gente fala que essa população está em pamixia. Pamixia é o termo utilizado quando você tem uma população onde todos são potencialmente intercruzantes. Foi? Então vamos lá. Agora no evento 2. Imagina que apareceu uma barreira geográfica. Imagina que houve um desmoronamento de terra e esse grupo de coelhos daqui não pode mais encontrar o grupo de coelhos de lá. Pô, apareceu uma barreira geográfica, que é esse buraco, essa cratera grandona. Aconteceu para nós o isolamento geográfico. Fechou? Olha que legal, filho. Esse isolamento geográfico impede que o grupo desse lado e o grupo do outro façam troca de material genético. Impede que eles cruzem. Por isso que especiação por isolamento geográfico é um evento cladogenético. Tá me acompanhando? Vem cá. Agora vamos imaginar que o grupo desse lado aqui, ó, e o grupo de lá vão começar a acumular diferenças. Porque as mutações que vão ocorrer aqui não são as mesmas que vão acontecer desse lado. A seleção natural não vai ser a mesma. Por exemplo, imagina que desse lado aqui, para comer, só tem carne. Então só vão sobreviver aqui os coelhos, que são mais adaptados para comer carne. E imagina que desse lado aqui só tem vegetais. Então aqui só vão sobreviver os coelhos adaptados a comer vegetais. Olha que interessante. A seleção natural que ocorre aqui não é a mesma que ocorre aqui. Eu escrevi, ó, acúmulo de diferença genética causada por mutações e seleção diferenciadas nos dois grupos. Imagine agora que eles vão passar anos isolados. Vai chegar então o evento 4. O que é isso? Pode ser que um dia
os descendentes do lado daqui, ó, encontrem os descendentes do lado de lá. Só que o tempo que eles permaneceram isolados foi tão grande que surgiu entre eles isolamento reprodutivo. Ou seja, tem alguma coisa agora que impede que esses coelhinhos cruzem ou que impede que eles gerem descendentes. Um exemplo para a gente ficar com uma coisa bem organizada na cabeça. Poderia ter sido aqui, filho, um impedimento gamético. Imagina que os gametas dos coelhos desse lado se tornaram incompatíveis com os gametas do coelho do lado de lá. Então, mesmo que eles cruzem, como os gametas são incompatíveis, não vai ser formado zigoto, não vai ser formado um descendente. Mas vem cá, eu queria chamar a atenção para mais uma coisa legal, filho, presta atenção. Durante o isolamento geográfico, eu afastei dois grupos que eram da mesma espécie. Tem um nome para isso. A gente chama raça ou subespécie. O que é raça ou subespécie? São grupos de indivíduos de mesma espécie, repete comigo, mesma espécie, mas que estão isolados geograficamente e estão impedidos de ter fluxo gênico. Então, ó, aqui eu tive uma raciação. Eu separei os indivíduos em duas raças diferentes. Se eles ficarem afastados durante muito tempo, pode ser que cada raça se torne uma espécie diferente. Então eu quero que você diga assim comigo, ó. O isolamento geográfico causa a raciação, a formação de raças. Agora, o tempo prolongado de isolamento é que vai levar à especiação, é que vai levar ao isolamento reprodutivo. Fechou? Isolamento geográfico leva à formação de novas raças, isolamento reprodutivo leva à formação de novas espécies. Agora vem cá, vamos fechar bem aqui, ó. Um outro evento cladogenético é a especiação por mutação. E aí eu quero chamar a atenção para um tema de relevância absurda para a tua prova. Vamos lá. Primeiro, fica ligado, existe um termo que você tem que aprender, que é a poliploidia. A poliploidia é uma mutação em que o organismo passa a ter mais cromossomos que o normal. Imagina, o ser humano tem 46 cromossomos, certo isso? Beleza. Imagina o ser humano agora que vai ser triploide. Triploide. Imagina um ser humano tetraploide. Imagina um ser humano pentaploide. Isso seria a poliploidia. Em nós animais, normalmente a poliploidia inviabiliza o zigoto. Então, animal poliploide dificilmente é viável. Mas em planta é interessante. Tem muitas plantas que são poliploides e acabam sendo resistentes contra pragas agrícolas, resistentes contra inseticida e resistentes contra variação ambiental. Então a poliploidia em vegetal é interessante. Olha lá, existem duas explicações para a poliploidia. Vamos lá? Existe a autopoliploidia, que é quando há um acréscimo de cromossomos da mesma espécie. Imagina que aconteceu uma mutação comigo e aumentou o número de cromossomos da minha própria espécie. Ou eu tenho a alopoliploidia, que é quando ocorre a fecundação entre gametas de espécies diferentes. Eu quero te mostrar um exemplo desse, porque já aconteceu na prova do Enem e eu espero que aconteça em outras provas, inclusive no próprio Enem. Vem comigo. Olha o que a gente fez. Nós pegamos aqui, ó, uma espécie vegetal, a Triticum, tá? Turgidum. Repara que ela é 2N igual a 28. Fechou, filho? E aqui eu peguei a Triticum talc, ó, que ela é 2N igual a 14. Vamos fazer uma continha rápida? Se essa primeira espécie é 2N igual a 28, então o gameta dela tem 14 cromossomos. Você entendeu? Essa aqui, ó, se 2N é 14, então o gameta dela tem 7 cromossomos. Vamos imaginar que um gameta da primeira com 14 fecundou um gameta da segunda com 7. E aí formou um híbrido. Esse híbrido era 2N igual a 21. Olha que legal agora. Como ele tinha 21 cromossomos, era um número ímpar, isso inviabilizava a separação de cromossomos homólogos. Então esse híbrido acabou ficando estéril. Mas vamos imaginar agora que nesse híbrido aconteceu uma mitose anormal. E aí o número de cromossomo duplicou. Olha lá, o que era 2N21 passou a ficar 2N igual a 42. Como agora esse número de cromossomo aqui, ó, é par, a meiose voltou a ser viável e a espécie voltou a ser fértil.
Então, olha que interessante. Eu tenho um híbrido aqui que é fértil e é fruto da fecundação de duas espécies diferentes. Se vier isso na prova, isso é uma poliploidia do tipo alopoliploidia. Fecundação de gametas de espécies diferentes. E aí, este indivíduo mutante pode não cruzar com os outros. E aí, ele vai dar origem a uma espécie e os outros permanecem isolados. Olha que interessante. Aqui, quem isolou o indivíduo dos outros não foram barreiras geográficas, e sim mutações. Fica ligado. Além disso, filhote, não esquece, te inscreve no nosso canal. A tua inscrição é que dá o apoio, a força para que o canal cresça. E dessa maneira eu vou postar mais aulas para ajudar vocês e os seus amigos também. Então inscreve, dá o like, indica para os amigos, assiste a nossa sequência, te prepara para o Enem, que ela está completinha, redondinha para a tua aprovação. Um beijo!